Lá, façamos a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Apocalipse, da Bíblia Sagrada. Capítulo 13. A besta que subiu do mar. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois conheceu sua autoridade à besta, pois concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E, por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Esse é o capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Amém, aleluias, glórias a Deus. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá.
foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Proclamando em voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora dos seus juízos chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber um sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a presença dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. A ceifa e a colheita de uvas. Glória a Deus. Aleluia. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Amém, aleluia, glórias a Deus. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo, com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Glória a Deus, aleluias. Façamos agora a leitura do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. Glória a Deus, aleluia. E os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.
Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça, da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Façamos agora a leitura do capítulo 16. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então vi o anjo das águas dizer: Justo és tu que és o que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, eles o merecem. E ouvi uma voz no altar, ouvi uma voz do altar que dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificar. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Misericórdia. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Estes espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Rei Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz alta vinda do trono que dizia: Está feito. Glória a Deus, aleluia. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em 3 e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Façamos agora a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse.
A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta montada sobre a besta. Um dos 7 anjos, que traziam as 7 taças, veio e me falou: eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mais voltará. Viram a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, os quais estão com ele. Os chamados eleitos e fiéis também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração que executasse o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada. Que o Senhor traga paz entre as nações, né? Nós lemos aqui por 3 vezes, se não me engano, essa expressão, né? Tribo, povo, língua e nação. Senhor, para todos os povos, tribos, línguas e nações, traz a paz do Senhor Jesus, a paz que o mundo não conhece. Aquieta, Senhor, acalma, Senhor, faz cair por terra essa guerra, meu Pai, entre a Ucrânia, a Rússia e outros países que estão pretendendo se envolver, mas que não se envolvam, mas que acabe logo esse conflito. Um acordo de paz seja assinado em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.